Então, muitas igrejas se utilizam dessa experiência agora, das pessoas que estão se convertendo com mais facilidade, e pregam um evangelho muito barato, que é o evangelho da prosperidade. Então, há muitas promessas, né? Olha, se você vem para essa igreja, você vai ter isso, vai ter aquilo, mas não fala de pagar de pagar o preço para ser evangélico, pagar o preço para ser cristão. Então, muitos buscam a Deus, buscam a Jesus, pensando no seu próprio interesse. Igual muitos eleitores também, né? Ele vota em quem dá mais dinheiro para ele. Ele vota em quem tem promessa maior para ele. Olha, se eu ganhar, você votar em mim, você vai ser meu assessor lá na prefeitura, você vai trabalhar na área da saúde, você vai trabalhar na escola tal. E na igreja também é desse jeito, né? Alguns que buscam apenas os seus interesses e não buscam os interesses de Deus em primeiro lugar. Mas que Deus muitas vezes e sempre tem nos testado, né, a nossa fé, para saber se nós estamos realmente firmes com eles em qualquer circunstância. E a minha pergunta é, o que acontece com aqueles que se entusiasmam com o evangelho da prosperidade? Quando a aprovação chega. Muitas vezes a coisa começa bem, né, começa a prosperar e de repente dá uma virada aí, né? Quando a dificuldade bate na porta de casa lá, com algum problema de saúde, financeiro ou de relacionamento, como é que eles têm agido? Quais são as decisões que eles tomam nesse momento? Muitos acabam achando que Deus o abandonou, né? Poxa, eu estou indo na igreja todo domingo, eu estou lendo a Bíblia, e agora que eu preciso de Deus, Ele me abandonou. Então, Deus prova a nossa fé de várias maneiras. Vamos ver na Bíblia acerca desse assunto, onde fala sobre Abraão, o pai da fé. Aqui nós temos a história dele. Abre a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler do 1 até o 6. Até o 7. Todos encontraram? Vamos lá então. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte... Agora foi a caixa, né? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, um seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e as colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Nós vemos aqui a primeira coisa: Deus põe à prova a nossa fé. E como é que Ele faz isso? Pedindo a nós o melhor que nós temos. E foi isso que Deus pediu para Abraão, o seu único filho, o filho da promessa. Fala: você vai sacrificar esse filho para mim. Deus sempre pede o melhor para nós. Isso é uma prova que Ele faz para ver se nós estamos realmente
compromissado com Ele, se nós estamos firmes na fé com Ele. Então, como nós lemos no versículo 1 e 3, diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, respondeu ele: eis-me aqui. Então disse Deus, está aí? Toma, eis-me aqui. Deixa eu acompanhar lá então. E Abraão disse: olha, estou aqui, o que o senhor quer? Deus manda Abraão lhe entregar o que de melhor ele possuía, seu filho Isaque, a quem tanto ele amava. Mandou que oferecesse um sacrifício através de Isaque. E o que ele fez? Reclamou, murmurou? A Bíblia não diz sobre isso. Ele não murmurou contra Deus. Ele tomou uma iniciativa imediatamente. Eu tenho certeza que ele achou que era algo difícil de fazer. Mas Deus, o Senhor está pedindo logo meu filho Isaque? Não, Abraão, diz a Bíblia que Abraão levantou-se de madrugada e foi prontamente oferecer o que ele tinha de melhor ao Senhor, o seu filho Isaque. Então Deus provou a fé de Abraão pedindo o seu único filho, o melhor que ele podia oferecer. Não tinha outra coisa, acho que na propriedade, na casa, em seu poder, que ele pudesse oferecer, a não ser seu filho Isaque. Então Deus prova a nossa fé, quando Ele pede que nós o amemos de todo o coração, acima de todas as coisas, acima de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. Esse é o pedido dele para nós. É fácil fazer isso? Amar a Deus de todo o coração, abrir mão de alguns privilégios, de algumas regalias. Muitas vezes não é fácil, né? Você está querendo uma coisa e Deus direciona você para um outro caminho completamente diferente de onde você estava indo. A nossa fé é provada constantemente. Mas como oferecer o nosso melhor para Deus? Como é que você pode oferecer o seu melhor para Deus? Nós precisamos nos esforçar bastante e muito para sermos servos fiéis. Mudar nossos valores, mudar as nossas prioridades, mudar os nossos desejos. A palavra de Deus diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por isso que eu sempre digo, nós devemos fazer as coisas de Deus com excelência. Nós vamos ter aí agora o Adore Prático, né? Muitas pessoas pensam que adoração é somente aqui na hora que cantamos louvor, ou somente na hora que eu estou pregando aqui. Mas adoração é tudo que você faz para Deus. Você sai de casa para ir trabalhar, chega no serviço lá, todo o seu trabalho é uma adoração a Deus. O pastor Guto falou isso ontem no culto da igreja, ontem explicando sobre o Adore Prático que nós vamos ter em outubro. Você está lavando o carro, você precisa deixar o carro o mais limpo possível, com todo o capricho, porque quem te deu ele? Foi o Senhor que te deu os recursos. Tem uma aqui que está de alegria do carro novo que ela ganhou. Mas é para cuidar muito bem dele, porque foi Deus que lhe deu esse carro. Não precisa ser carro, uma bicicleta que você ganhe também, né? Você tem que cuidar com todo carinho, com todo amor. Isso é adoração a Deus. Você, mulher que está, quando está em casa, que tem tempo, que não trabalha fora, mas aquele dia está de folga, você vai fazer o almoço, em vez do Serginho fazer o almoço, né? Faz o almoço com excelência, com qualidade. Isso é adorar a Deus. Você lavando a louça em casa é adorar a Deus. Você dando aula, faça o melhor, porque aquilo é uma adoração a Deus também. Então o que acontece? Diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Porque tudo que fizermos, a Bíblia diz, em palavras, em ações, deve ser para glorificar o nome do nosso Deus e Pai. Essa é a primeira coisa. Deus nos põe à prova a nossa fé ao pedir o melhor de nós. Em segundo, Deus também põe à prova a nossa fé quando testa a nossa obediência. Gênesis 22, 9 e 10,
Está aí, Serginho? Aí, esse aí. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Talvez o Abraão não entendeu essa lógica daquela ordem dada por Deus naquele momento. Para um pouco, mas Deus disse que eu seria o pai de uma grande nação, que através da minha descendência, através de Isaque, ele abençoaria todas as nações da terra. Deve ter passado isso pela cabeça de Abraão. Muitas vezes Deus prova a nossa fé, nos experimentando quanto nós o obedecemos. Até onde nós obedecemos a Deus? Quando Ele pede assim uma coisa extravagante para nós, será que nós obedecemos Ele também? Ou somente quando as coisas é mais fácil? Às vezes, lendo a Bíblia, nós não entendemos tão bem os preceitos de Deus, mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mesmo você questionando Deus, a palavra dele não muda. Diz que a Bíblia não muda um tio, não muda uma vírgula do que está escrito ali. E nós, muitas vezes, nós questionamos Deus. Que nem Abraão, da vez, não sei se passou pela cabeça, eu acho que não, porque diz que imediatamente, na manhã seguinte, ele já foi juntar lenha, já foi juntar chamou os seus 2 servos, já juntou o seu carro lá, seus 2 cavalos, seus 2 jumentos, né, os seus 2 camelos, para partir para o lugar onde Deus tinha mandado ele ir. Então Deus põe à prova também, em relação à nossa obediência. Em terceiro, Deus põe à prova também a nossa fé quando verifica que não o negamos em alguma coisa. Tem coisas que são fáceis de obedecer a Deus, né? Tem coisas que são tranquilas, né? Mas tem coisas que é complicada para obedecer a Deus. Abraão não negou nem mesmo o seu único filho. Você deve ter se perguntar, será que eu tenho negado Deus em alguma coisa? É a pergunta que eu deixo para vocês. Você já parou, pensou, o que Deus tem pedido para mim que eu não tenho feito? O que Deus tem pedido para mim que eu tenho negado? O que será? O que é que está difícil você abrir mão para obedecer a Deus? Então Deus põe à prova, quando nos testa que se cremos na sua providência. Será que Deus vai prover mesmo? Agora nesse momento político aí, né, quando muda o prefeito, será que eu vou continuar no trabalho ainda lá? Será que vai me dispensar o próximo prefeito? Mas nós devemos crer que Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que supre as suas e as minhas necessidades. Gênesis 22, 7 e 8. Próximo, Sérgio, por favor. Diz lá, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Eu acho que diz que a Bíblia diz mais ou menos que essa distância da onde ele partiu para o Monte Moriá tinha mais ou menos 50 quilômetros. Então ele caminhou 3 dias com o seu filho. Ali nesses 3 dias, muita conversa rolou, deve ter acontecido, né? Isaque continuando com ele, caminhando, e interessante que Isaque levou a lenha para poder fazer o sacrifício. Isaque perguntando, Deus, pai, mas como é que o negócio é esse? Quando é que nós vamos parar? Deu tempo para conversar muito nesses 3 dias de caminhada. Ele, Isaque, mais os seus 2 servos. Isaque preocupado, talvez, sabendo, mas vamos sacrificar, e cadê? Cadê o cordeiro? Onde o senhor vai pegar esse cordeiro? Onde o senhor vai pegar esse cabrito aí para nós sacrificarmos? Interessante que nesses 50 quilômetros, nesses 3 dias de caminhada, daria tempo para Abraão repensar, se arrepender, voltar atrás.
Não foi assim de imediato, olha, você vai ali, ó, atravessa a rua, ali você vai sacrificar teu filho. Não, foi 3 dias de caminhada. Acho que Deus deu esse tempo para refletir, para ver se Abraão estava mesmo convicto, estava com certeza do que iria fazer, se atender realmente o pedido de Deus. Mas aconteceu uma coisa, Abraão acreditava na providência de Deus. Quantas vezes nós ficamos assim meio preocupados, né? Está chegando o fim do mês, a grana já está diminuindo, ixi, já está acabando minha grana, não chegou o fim do mês ainda falta 10 dias. Onde está a confiança na provisão de Deus? Mas Abraão acreditava na providência de Deus. Mas por que ele acreditava? Porque ele creu na promessa que Deus fez a ele lá atrás, que através dele, ele abençoaria muitos povos e muitas nações. Então ele caminhou pensando de uma forma, eu acho que ele caminhou pensando nisso. Olha, eu vou obedecer a Deus, porque ele me deu esta promessa, e ele vai cumprir essa promessa. Então, se Abraão for sacrificado, se Isaac ir morrer, ele vai ressuscitar Isaac. Ele vai dar um jeito. Porque a minha promessa, Deus não há promessa minha, não era com Ismael, o meu primeiro filho, que eu estive com a minha escrava, que a mulher, a Sara, quis ajudar, quis colaborar com Deus, né? Para que ele fosse um pai de uma grande nação, e a Sara oferece a sua escrava para dormir com Abraão, e aí contém Ismael. Mas a promessa de Deus para Abraão era Abraão e Sara, o filho deles, que era a promessa de Deus. Então ele disse, olha, tem que ser Isaac, não é Ismael. E aí ele continua crendo na promessa de que se Isaac morresse, ele ia ressuscitar Isaac para que se cumprisse a promessa. E o que aconteceu? Deus não deixou que Isaac fosse sacrificado. Gênesis 22, 10, 14. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, Abraão, o que aconteceu? Teve fé, acreditou até o último instante na providência de Deus. Ele podia, nesses 3 dias de caminhada, nesses 50 quilômetros andando, ele podia ter desistido da ideia. Será que nós temos crido em Deus dessa forma como Abraão? Nós temos acreditado que o nosso auxílio, a nossa segurança está somente em Deus? Nós temos passado nos testes que Deus tem feito com nós? Quando você alguma coisa, não vê o fim, a luz no fim do túnel, você tem acreditado nesse teste que Deus tem feito com você? Você não, eu creio que Deus vai estar conosco, é o que eu digo em casa sempre isso. A Valquíria é uma das que estava preocupada com a eleição. Estava, não sei, hoje eu conversei com ela agora depois da eleição. Porque eu já tinha falado para ela há 8 anos atrás, Valquíria, você está numa posição que talvez daqui 4 você possa ser dispensada, daqui 8 você possa ser dispensada. Mas a sua segurança não está no prefeito, não está no seu cargo aqui, a sua segurança está em Deus. Porque Deus é o nosso provedor. Ele é que nos sustenta. Pode assumir a prefeitura, o governo do estado, a presidente da república, quem for. Pode ter certeza que Deus não vai te abandonar. Se você é obediente a Ele, se você crê na promessa de Deus, que você é um filho de Deus,
pode ter certeza que Ele vai te abastecer no que você precisa. Meu pai sempre dizia para nós, olha, tem um texto bíblico que diz isso, ele dizia sempre para nós, olha, jamais vi um filho de Deus mendigar o pão. Nunca. Ele deixou de falar isso para nós. Então, Abraão acreditava na providência de Deus. Abraão teve fé, acreditou até o último instante da providência de Deus. Se não temos algo está errado, precisamos fortalecer a nossa fé. Se você não crê ainda que Deus é seu provedor, a sua confiança está no seu patrão que paga o seu salário, se a sua confiança está no seu diploma, se a sua confiança está no seu curso que você está fazendo, você está pondo a sua fé em algo errado. Não podemos nos desesperar diante das aflições desta vida. Vem a preocupação, vem a ansiedade, mas nunca duvidar da providência de Deus. Então é necessário nós cremos na ajuda de Deus, que Ele não nos negará o seu socorro para nós na hora que precisarmos. A nossa fé deve estar firmada somente nele. A outra coisa, quando nossa fé resiste às provações, recebemos as bênçãos de Deus. Vem a provação, vem as preocupações da vida, mas quando nossa fé está firmada em Deus, nós recebemos as bênçãos dele. Gênesis 22, 15. Esteja certo de que o abençoarei e o farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como como a areia das praias do mar. Essa era a promessa que Abraão tinha. Abraão, vem cá, sai aqui fora. Vem aqui. Está vendo isso aqui, ó, essa areia toda? A sua descendência será maior do que toda a areia que está sobre as praias de todo o mar aqui, de onde você conhece e de onde você não conhece também. Mas para afirmar ainda a promessa de Deus para Abraão, Abraão, à noite, chamou ele para fora assim, da tenda, aquela noite enluarada, né, aquele céu limpo, olha as estrelas do céu. Você consegue contar quantas tem? A sua descendência será maior do que as estrelas do céu. Então aqui diz no versículo 22:15, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Tanto de dia como de noite. Abraão andando lá pela areia em frente à sua tenda, à noite ele saindo para dar uma volta ali por fora, quando estava muito calor, olhando para o céu, ele se lembrava da promessa de Deus. Deus, após ver que Abraão resistiu às provações, disse que lhe abençoaria toda a sua descendência. É isso que nos acontece, e que isso ocorre também se nós resistirmos às provações. Somos abençoados. A palavra de Deus nos diz em Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem a alegria. Podemos chorar à noite com alguns problemas, algumas dificuldades, mas no raiar do dia, vem a nossa alegria. É assim que Deus nos testa, é assim que Deus nos prova. Outra coisa, quando nossa fé resiste às provações, recebemos o quê? A coroa da vida. Gênesis 22, 15 e 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu.
Por que somos abençoados hoje? Devido à obediência de Abraão há quantos anos? 5, 6 mil anos atrás. Por que somos abençoados hoje? Porque Jesus, há 2.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás, obedeceu ao Pai indo para a cruz por nós. Por isso que diz, nós somos abençoados o quê? Antes da fundação do mundo. Lá atrás, Deus já estava abençoando você. Natal ainda estava onde, hein? Nem sei aonde, para lá de Marte, Plutão, né? Não tinha nem nascido ainda. Deus já tinha a promessa de abençoar a vida dela, da Yasmin, Jean também, né? Gisandra, Gislene, Andréa, todos nós, devido à obediência de Abraão, porque essa promessa é para nós também. Todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Que seríamos de nós se Abraão não tivesse obedecido? Que seria de nós se Jesus não tivesse obedecido ao Pai também? Você já parou para agradecer? Isso. Puxa vida, eu vou chegar lá para Abraão, dar um abraço nele bem apertado quando eu estiver lá na eternidade. Abraão, vem cá, dá um abraço nele bem apertado. Porque através de você eu fui abençoado lá na terra e estou sendo abençoado porque estou com você aqui na eternidade também agora. Nós não pensamos nessas coisas, né? As provações vêm, as dificuldades vêm, mas não paramos para pensar. Quanto Deus é bondoso e misericordioso conosco. No texto que vimos, que devido a Abraão ter obedecido à voz do Senhor, através da descendência dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados, pois da descendência de Abraão nasceu Jesus, aquele que nos deu a salvação, que é a bênção maior de todas. Através de Jesus, nós temos a maior bênção, que é a vida eterna, por toda a eternidade, com Ele lá no céu, depois na eternidade. Aquele que nos deu a salvação, a bênção maior que foi Jesus Cristo. Hoje nosso Deus não exige sacrifício humano. Naquele tempo, vocês se lembram, que eu falei já num culto aqui, que era dessa forma que era feito o sacrifício. O sacerdote pegava um cordeiro, né? Um carneiro, e ali impunha a mão sobre aquele carneiro, aquele cordeiro. E ali ele orava, entregando todo o pecado do povo. Depois aquele cordeiro era sacrificado. Mas hoje não precisa mais disso, porque todo o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Aquele cordeiro que derramava aquele sangue para ir para o altar do sacrifício, já foi derramado por Jesus na cruz, o sangue do cordeiro, o Filho de Deus. Então Deus quer que exista em nós um coração obediente e disposto a fazer o que Ele nos pedir. Você está disposto a fazer o que Ele pedir? Sérgio e Maiara, eu quero a Maia para mim. Eu quero que vocês entreguem a Maia. E daí? Apertar o coração, né? Mas hoje não precisa mais de sacrifício humano. O sacrifício já foi feito lá atrás, através de Jesus. Quando Deus nos pede, isso vai ter um custo. Isso vai ter um custo. Mas nós seremos recompensados pela obediência a nós. Algumas pessoas não querem dar a Deus algo que lhe custe algum sacrifício. Quantas pessoas não se convertem por causa disso? Ah, não, eu vou virar crente, vou ser cristão, né, vou ser evangélico. Aí começa a vir as cobranças, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Tem que ser mais honesto, não posso mentir, né? Não posso fazer um trapaço numa negociação aí, né? Vender meu carro, dizer que ele está bom, está excelente, e na verdade está o motor quase fundindo. Eu tenho que falar a verdade. Isso aconteceu comigo, eu estava para vender um carro, para trocar o carro meu, estava já no tempo, né? E fui no mecânico, foi o que tinha, tem um problema lá no motor. E eu falei para ele, olha, eu estou para vender, eu queria dar um jeito nesse carro aí. Falei, você vai vender? Ah, então deixa comigo.
Eu faço uma gambiarra aqui, você vende e pronto, acabou. Isso foi uns 4 anos atrás, não tinha ainda a vistoria que faz agora no veículo, naquele tempo, não tinha nada disso. Ele disse, eu faço uma gambiarra, para que você vai gastar dinheiro? Você vai vender para passar para frente mesmo? Eu falei, não, senhor, por favor, eu quero que você faça o serviço que tem que ser feito como se eu fosse continuar com o carro. Ser cristão, você paga o preço. Te custa alguma coisa. Mas é essa obediência que Deus quer. É essa obediência que Deus exige de nós. Então, a grande prova da fé, a ordem de Abraão sacrificar seu filho Isaque. Essa foi a maior prova da fé de Abraão. Abraão não pensou 2 vezes, Abraão não consultou ninguém para saber se fazia ou se não fazia. Abraão não vacilou naquele tempo que Deus cobrou dele, que pediu dele a vida de Isaque, o sacrifício de Isaque. Ele foi pronto, levantou cedo, preparou, buscou a lenha, pé na estrada. Estava plenamente decidido e mandou seus servos esperar ali de modo que não impedissem a fazer o que Deus tinha pedido. Chegou a um certo lugar, quando ele viu mais ou menos o lugar próximo que Deus indicou onde ele ia fazer o sacrifício, disse para os: olha, vocês dois esperam um pouquinho aí, que eu vou ali com Isaque fazer o sacrifício, e diz no versículo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Essa era a fé de Abraão. Porque se estivesse duvidando, falei, eu vou lá, depois eu volto. Mas ele diz, no versículo, deixa eu ver aqui, 20... versículo 4, 22, 4. 5. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele tinha convicção que Isaque não seria sacrificado. Se fosse sacrificado, Deus ia ressuscitar Isaque. Então ele não pensou 2 vezes, ele não ficou em dúvida, não consultou ninguém se fazia ou não, não vacilou, foi pronto, levantou cedo, preparou, buscou a lenha e pôs o pé na estrada. A prova da fé lhe tocou o ponto mais sensível de entregar seu filho único, que era Isaque. Abraão sentiu a angústia que Deus sentiu quando entregou seu filho Jesus para morrer na cruz pela humanidade. Aquele filme Jesus que passou, um dos pontos que eu acho principal naquele filme, quando Jesus está crucificado, que vem era 3 horas da tarde, quando está escurece o tempo todo. Se você prestou atenção no filme, em frente à cruz, pinga uma lágrima. Aquilo me comoveu. Aquilo é a lágrima de Deus, de ver seu filho sendo crucificado lá na cruz. Foi o preço pago pelos nossos pecados. E então eu vejo de Abraão nesse momento, ele sentiu a angústia que Deus sentiu, quando o Senhor deu seu filho para morrer lá naquela cruz, por toda a humanidade. Então nós observamos o paralelo com o sacrifício de Jesus e o de Isaque. Isaque foi ele que levou a lenha para o sacrifício dele. E Jesus levou a cruz em sacrifício a nós. O preço, Isaque foi o que conduziu o festilêncio. Vou ler o texto todo. E Jesus também levou o madeiro, que levou a cruz para ser crucificado. Para Isaque houve um substituto, o cordeiro, que foi sacrificado, mas para Jesus não houve um cordeiro. Ele foi o cordeiro sacrificado por nós. E após a sua morte, ele ressuscitou e nos deu a vitória. Para Isaque tinha um cordeiro lá, Deus já tinha preparado isso. Mas Jesus foi o cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós. E porque ele ressuscitou e vivo está, nós temos a vitória. E sabemos que um dia vamos ressuscitar também para estar com ele por toda a eternidade. Esse é o testemunho de Abraão. Essa é a fé de Abraão.
em Deus, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o testemunho da fé. Nós iremos até ali, havendo adorado, tornaremos de volta. Então Abraão declarou a sua fé, quando disse que, havendo adorado, voltaria junto aos dois empregados seu lá. Esse era um testemunho da sua fé e a convicção de que se cumpririam as promessas de Deus quanto a Isaque. Deus proverá o cordeiro, versículo 8. Qual é o testemunho da sua fé? Essa foi a testemunho da fé diante dos seus dois servos. Olha, eu vou lá e já volto com Isaque. Qual o testemunho você tem dado da sua fé? Quando o seu barco está querendo afundar, em que sua fé está baseada? Nas promessas de Deus? Ou na sua força, no seu braço, na sua capacidade, no seu dinheiro? Quando Deus prova a sua fé, que testemunho você tem dado da confiança em Deus? Eu tenho dito, quando às vezes as coisas estão complicadas, olha, nós estamos passando por essa situação, está difícil, mas Deus está conosco aqui. Isso não vai abalar a minha fé. Isso não vai abalar o meu relacionamento com Deus. Isso não vai me atrapalhar eu continuar caminhando com Deus. Você tem testemunhado da sua fé? Quando as coisas estão boas, é fácil, né? Quando arruma um namorado lá de Minas, e fica toda feliz da vida, né? E vai para lá e para cá, é só love, é só amor, né? E quando alguém pega no pé por algum problema, algum motivo, né? A fé continua em Deus? Deus prova os seus filhos de muitas maneiras. Em Abraão, Deus provou que um homem mortal pode amar tanto a Deus, ao ponto de dar o seu primeiro lugar a Ele. Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. Por isso que eu digo, quando nós fazemos alguma coisa, tem que ser bem feito, porque Ele deve estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Eu vejo nessa situação de Abraão, né? Quando Deus pede o seu filho Jesus. De um lado, obediência a Deus. Do outro, a vida de Isaque e seu filho amado. Com tudo isso, o prato da balança que pesou mais foi do lado de Deus. Ele podia escolher obediência a Deus ou ficar com seu filho Isaque, poupar seu filho Isaque, dando seu filho amado, mas ele optou, continuou com o mesmo propósito de obedecer a Deus. Você quer amar a Deus assim como Abraão? Ou você tem amado Deus assim como Abraão? Então você dizer, Deus, olha, eu estou disposto a pagar o preço. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não estou vendo o resultado depois do que vai acontecer, mas eu vou obedecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor. Eu sei que o Senhor proverá as minhas necessidades. Estou perdendo emprego agora, mas o Senhor vai abrir uma nova porta. O Senhor vai dar um jeito de o meu sustento eu ter de algum lugar. Então, testes de Deus é formação do seu servo. A cada prova que nós passamos, quando nós obedecemos a Deus, nós crescemos no relacionamento com Ele, na comunhão com Ele, e crescemos também na nossa fé. É fácil passar por lutas? Não, não é fácil não, né? Mas através das dores e da luta, nós podemos demonstrar para as pessoas o nosso caráter, a nossa posição e o nosso relacionamento com Deus. Luta vamos ter sempre. A Bíblia não garante em lugar nenhum que ser cristão, ser filho de Deus, vai ser tudo fácil. Sempre nós temos as nossas provações. Então as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras.
Então nós queremos falar de Jesus para as pessoas, não sabemos como falar, mas Deus está lendo a nossa vida, as nossas atitudes no nosso trabalho, a nossa atitude com o nosso marido, com a esposa com o marido com a esposa, a nossa atitude com nossos filhos, as atitudes dos filhos em relação aos pais também. As pessoas estão observando nós 24 horas por dia. Olha lá, ó. Fala que é crente, ó. Daqui a pouco ele passa aqui com a Bíblia, que vai indo para o culto dele. Mas ontem ele fez isso lá na escola, ontem ele fez isso no trabalho dele. Nós somos observados constantemente. Eu digo sempre que isso é bom para nós. Porque se ninguém observava, nós fazíamos o que queríamos. Ninguém vê mesmo, ninguém está preocupado com isso, né? Mas quando nós somos cobrados, isso nos exige andar dentro da palavra de Deus. Romanos 8, 28, não está aí não, né, Sérgio? Acabou. E sabemos que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, todas as coisas, diz que cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que amam ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 13, Romanos. Vocês são o sal da terra. Diz que em Mateus diz isso. Nós somos o sal da terra, o que mais? E a luz do mundo. Diz que lá que pode esconder uma cidade lá no alto monte. Da minha casa dá para ver os Bressani, né? À noite você vê para lá, dá para ver os Bressani. Não tem como esconder. Ela está no monte, a luz acesa, vai ver mesmo. Diz que o sal também dá para você... Quando o sal não serve para salgar a alimentação, para que serve? Para jogar fora, né? Então nós dizemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então a nossa luz deve brilhar onde nós estivermos. Nós devemos fazer com que as trevas vá embora quando nós chegamos em algum lugar. Eu observo isso lá onde eu jogo lá na ABB. Quando depois do jogo eu fico lá no meio da turma lá. De primeiro eles contavam as piadas, o papo era aqueles papos que vocês sabem de homem, quando está o grupinho em volta, né? Mas eu chegava, a história mudava. Isso é ser luz, isso é ser sal. Então assim brilha a sua luz diante dos homens, e glorifique a Deus nosso Pai, que estás nos céus. Não sabemos como, mas nós vamos continuar acreditando que Deus cumprirá com a sua promessa, com a sua palavra. E eu quero terminar dizendo uma coisa. Havia umas crianças em frente a uma casa abandonada ali, conversando, tudo, né? E elas estavam preocupadas com o que ia comer, naquele dia que não tinha nada para comer. Eram crianças de rua, e estavam ali preocupadas com o que nós vamos comer. Não temos nada para comer agora. E nisso ia passando um homem que não acreditava em Deus. Ia passando um homem ali que não estava nem aí com Deus. E resolveu aplicar um golpe nas crianças. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uns pães ali, e vou assim meio escondidinho, deixar assim meio do lado delas lá. Elas vão pensar que foi Deus que deu para elas. Coitadinhas, são tão ingênuas, né? Elas vão pensar que Deus quer atender o pedido delas. Mas eu estou ouvindo que elas estão sem o que comer, eu vou lá comprar e coloco o dedo lá perto delas, vão achar que foi Deus que fez isso. Esse homem não acreditava em Deus, mas não percebeu que foi usado para suprir a necessidade daquelas crianças. Foi válida a fé delas? Sim, foi válida. A nossa fé também é válida. Se você tem fé em Deus, Ele vai suprir as suas necessidades. Diz que Ele pode usar até o diabo para te abençoar. Você sabia disso? Mas o diabo é isso, o diabo é aquilo. Mas Ele pode usar o diabo para te abençoar também. E pode me abençoar também. Então a nossa fé deve estar firmada somente em Deus. Como é que está a sua fé? Nas coisas que se vê ou nas coisas que não se vê?
Eu gosto desse texto, eu sempre falo aqui, todo culto quase. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Porque as que se vê é fácil você acreditar, né? Mas eu quero ver fé naquilo que você não está vendo acontecer. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma excelente semana de trabalho. Que vocês sejam sal e luz. Se Deus pedir alguma coisa, entregue, porque tem algo melhor para você. Ele tem algo que você nem imagina. Diz que Deus faz nós fazemos o possível, mas Deus faz o impossível. Vamos orar? Deus, nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado pela a tua fidelidade.